Fala, meus amigos, gostaria muito de começar esse vídeo desejando buenos dias, animado, falando aqui do Chile com um certo entusiasmo, mas infelizmente não vai ser a realidade. E além do cansaço físico proveniente de 14 quilômetros de caminhada ao longo do dia de hoje, eu também trago aqui um cansaço e até uma exaustão mental. Eu fiz inclusive essa viagem com o intuito de tentar de alguma maneira fazer um detox, tentar de alguma maneira não me envolver profundamente, porque sabia que viria uma data FIFA pela frente e que teria só um jogo para poder acompanhar estando distante, e esse jogo não seria na Fonte Nova, então não teria problema de não estar por perto ali fazendo a cobertura, fazendo o vlog, fazendo os conteúdos que a gente já faz. Pensei em tudo isso também na hora de articular essa viagem, de proporcionar esse sonho aí para minha mãe, de sair do país, de conhecer um novo local, um local que de certa maneira tem muitas coisas legais para serem exploradas, muitas coisas bacanas para serem conhecidas e tudo mais. Mas é inevitável, cara. Ontem eu acompanhei o jogo, assisti na íntegra, do primeiro até o último minuto, e vi um Bahia ter 3 minutos bons, que foi o momento que acabou saindo o gol. Muito por conta de modificações técnicas que a gente sabia que poderiam gerar um resultado positivo, podiam gerar um resultado bom para a construção justamente do resultado. A gente sabe que faltando 6, 7, agora 5 rodadas para acabar o campeonato, não tem como você promover uma mudança absurda em termos estruturais, né? Se você não montou o time, preparou o time, desenvolveu o time até aqui para poder jogar de uma determinada forma, para conseguir fazer transição rápida, para conseguir, de certa maneira, explorar ali os erros do adversário na saída, para conseguir, de alguma maneira, abdicar do controle de bola, de jogo, com a posse, e tentar fazer isso com uma exploração maior do espaço e tudo mais, você tem que recorrer ao que tecnicamente tem se mostrado mais competente, mais qualificado para poder conseguir os resultados, né? Ponto. Chegamos na reta final de campeonato, faltando pouquíssimos jogos, que você tem que colocar em campo os atletas que de alguma maneira podem fazer diferença, os atletas que de alguma maneira podem corresponder e conquistar pontos que são relevantes para a gente conquistar o nosso objetivo, que é buscar uma vaga na pré-Libertadores, Libertadores, que já é algo que está totalmente em xeque, até porque o Bahia perdeu a sua sétima colocação, que não perdia desde a segunda rodada, justamente agora, né, depois dessa rodada péssima em que o Bahia foi derrotado pelo Juventude e viu o Cruzeiro superar a equipe do Criciúma, né? Mas essa mudança, essa dinâmica maior para o ataque, com o Lúcio e Ademir, que já era necessária há muito tempo, foi colocada em prática com muito atraso, foi importante apenas na construção do gol. E a fragilidade defensiva do time, as deficiências de um meio campo que caiu muito de nível, a irresponsabilidade de alguns, a falta de compromisso de outros, fizeram com que esse resultado, que estava sendo construído justamente por conta do ganho técnico que esses caras de ataque estavam entregando para a equipe, não foi sustentado. O resultado não foi sustentado e não tem como ser. Quando você tem um David Duarte como zagueiro e quando você tem, sobretudo, um treinador que não consegue de forma alguma fazer a leitura dos jogos. E é completamente espantoso isso. Completamente espantoso. Porque não só Rogério Ceni foi um grande jogador, mas Rogério Ceni foi um grande goleiro. Ele via o jogo todo. Todo mundo já tinha dimensão de que quando ele se aposentasse, ele ia acabar correndo para, né, desenvolver essa trajetória, né, enveredar para esse caminho de técnico, porque conseguia ver o jogo, parecia ser um cara com muito conhecimento, um cara com muita capacidade de alguma maneira liderar, porque ele era o capitão de São Paulo, foi o capitão de São Paulo por muito tempo. Ele pode ter tudo isso que eu estou falando, mas a capacidade de leitura de jogo provavelmente ele deixou pelo caminho. É inacreditável. O Bahia sucumbiu ainda no primeiro tempo, fez o gol e viu o Juventude botar a bola na trave, viu o Marcos Felipe fazer defesa importante, viu o Gilberto que saiu machucado, graças a Deus, não pela lesão, obviamente, mas porque ele ia acabar fazendo o gol e a gente ia sofrer a lei do ex, né? E acabou chutando aquela bola ali que passou cruzada e quase foi gol e tudo mais. E o Bahia fecha o primeiro tempo só com o resultado, só. Se fosse para levar pressão ao longo dos 90 minutos e conquistar 3 pontos, eu assinava na hora, não teria problema. Mas todo mundo estava vendo que o time não estava mostrando capacidade para sustentar esse resultado. A bola passava com facilidade no meio. Caio Alexandre, que tem boa capacidade de construção de jogo, consegue sair bem para o jogo,
ainda mostra suas fragilidades no aspecto de marcação defensivo, quando não tem o suporte necessário, quando não tem a cobertura necessária, quando não tem ali ao seu lado um outro marcador que também corresponda ao preencher o espaço. E aí, meu amigo, a cabeça de área fica descoberta. Quando você tem uma cabeça de área descoberta, você não pode ter zagueiro lento, e David Duarte é absurdamente lento, e é assim, inclusive, que sai o gol da virada da equipe do Juventude. O erro não se limita a David Duarte, né? Marcos Felipe, mais uma vez, foi sem tesão nenhuma para cima da bola, assim como no primeiro gol, que eu acho que ele poderia ter, de alguma maneira, ali, pulado, reagido, mesmo que a leitura do atacante do Juventude tenha sido muito boa e o mérito principal seja dele. E Marcos Felipe vinha até mostrando algum resultado ao longo do jogo, mas não tem como chegar aqui e não reiterar o que eu tenho falado ao longo das últimas rodadas, né? De um time que tem pecado em diversos aspectos e que ainda tem um goleiro que tem comprometido, né? Tem sido mais determinante para a construção de resultados negativos do que positivos, mesmo que tenha dado alguma contribuição ali, sobretudo na primeira etapa, né? Com aquela defesa ali importante no reflexo, né? E, enfim, não tem como eu ficar aqui elogiando uma defesa e me apegando a ela, sendo que o resto todo tem de alguma maneira sido um problema para o Bahia. Mas enfim, eu acho que chegamos em um estágio que é inevitável o torcedor pensar, e eu falo aqui sem pudor de ser leviano, hipócrita ou de alguma maneira injusto. É inevitável o torcedor pensar que esse elenco chegou aos 45 pontos, se livrou do rebaixamento e se conformou. O retrospecto recente mostra isso. Recentemente a gente trouxe o dado, eu nem sei como é que está a porcentagem hoje, mas certamente piorou, que nas 10 rodadas que o Bahia tinha tido recentemente, seguidas, no Brasileiro, eram 27% de aproveitamento, cara. E nenhum time se sustenta numa briga por pré-Libertadores ou Libertadores com esse aproveitamento. E aparentemente, esse time, além de tudo, não tem força de reação, não tem capacidade de dar uma resposta diferente, não tem a capacidade de conseguir tirar um coelho da cartola. Até porque o treinador também não dá o arcabouço necessário, não toma a iniciativa necessária com atitude, com coragem e personalidade para poder fazer com que esses jogadores que não estão conseguindo entregar resultado saiam, cedam espaço e façam com que outros atletas que estão em um momento técnico melhor possam tentar resgatar o que esse time já mostrou em algum momento, tentar salvar a pele de um treinador que não consegue fazer a leitura do jogo e não consegue ceder, não consegue deixar de lado algumas das suas convicções que acabam se tornando, com o decorrer da caminhada, teimosia. Rogério Ceni é teimoso. Isso está evidenciado, está provado. Isso está mais do que claro para todo mundo. Eu sei que nem sempre o torcedor do Bahia está completamente certo. Nem sempre todo torcedor do futebol, né, que acompanha ali, às vezes não tem um aprofundamento e às vezes não pensa muito a médio e longo prazo. Na maioria das vezes pode até não estar certo. Mas, cara, todo mundo tá vendo que Acevedo, mesmo com um ano parado, entra com mais intensidade do que outros jogadores. Então era para entrar no intervalo desse jogo. Todo mundo tava vendo já há muito tempo que Lúcio é titular desse time. E com a jogada que ele fez ali no primeiro gol e a disposição que ele tá mostrando para marcar no último terço, não tem como ele ser banco para Everaldo, que tem várias carências técnicas. Várias carências técnicas. Ademir, né? Talvez não tenha a capacidade técnica de um Biel, por exemplo, mas é o cara que está à disposição e que está dando dinâmica, que está se entregando, que está com vontade, que está correndo, que está tentando algo diferente. Já era para estar titular nesse time também há muito tempo. E, velho, tem várias outras análises, né? Um Tassiano que já não joga há muito tempo, já deveria ter ido para o banco para respirar. Cauli fez gol, mas é um cara que também tem oscilado bastante e o banco em algum momento poderia ser útil para ele. Jean Lucas também está pedindo para ir para o banco há muito tempo e sem não toma nenhuma iniciativa. Juba passa a ser um cara importante na lateral, mas ele, pelos números recentes no esporte e pela valência técnica que tem, se mostra um cara muito mais útil, jogando mais avançado, e ele não joga em nenhuma oportunidade mais avançada. E se a gente vai se apegando a cada uma dessas teimosias, vai juntando ali o tijolinho e vai construindo um time muito, mas muito previsível. Um time sem poder de reação, um time cabaço. Esse é o Bahia de hoje, infelizmente. Mas enfim, gente, esse vídeo já está saindo aí no domingo. Eu torço, espero de coração que você possa deixar um pouco de lado o Bahia, aproveitando essa data FIFA. E isso pode até ser um discurso contrário ao que acaba sendo desenvolvido por aqui, porque nós queremos que vocês assistam os vídeos do canal, que vocês acompanhem os nossos conteúdos e tudo mais. Mas, velho, se puder, faz um detox do Bahia, sabe? Deixa um pouco de lado, não acompanhe de maneira tão profunda como você acompanha, para não desgastar a saúde mental, para não
prejudicar mais ainda nossas relações com nossos familiares, nossos amigos e tudo mais. Eu vou tentar fazer isso ao longo do dia de hoje. Vou até tentar ir pro jogo da Universidade do Chile, se for possível, porque os ingressos já esgotaram, né? A última rodada do Campeonato Chileno. Tentar acompanhar futebol, viver futebol, mas desbitolar um pouco, né? Nem sei se existe essa palavra, do Esporte Clube Bahia, porque é cansativo, cara, é desgastante. E eu tenho que aproveitar minha viagem. Então, deixa muito like nesse vídeo se você puder, se você concorda ou não com algum ponto que foi destacado aqui. Fala nos comentários com o que você concorda, o que você discorda. Mas deixe seu like para impulsionar esse vídeo, alcançar a maior quantidade de torcedores do Bahia possível, para que a gente possa, né, se preocupar com a saúde mental de cada um. Porque hoje eu vou tentar ir ao longo dessa viagem também, me preocupar um pouco menos e seguir meu caminho, minha vida e aproveitar com quem eu amo, com minha família e com meus amigos. Porque é cansativo, cara. E eu falo isso com todo o coração. Queria estar até falando um pouco mais alto, esbravejando, externando aquela revolta que tem dentro de mim aqui. Mas, enfim, tem até que falar um pouco mais baixo, porque, como eu falei, foram 14 quilômetros percorridos ao longo do dia, cansativo demais, e o pessoal já tá descansando, já tá dormindo, e eu vou fazer a mesma coisa agora. Valeu? Tamo junto, gente. Abraço, beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?